Toda quarta-feira a gente aprende um pouco mais sobre a nossa batalha, que, como a própria Bíblia diz, não é contra carne e sangue, mas contra potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E hoje o nosso estudo é o de número 25, que tem como tema: o sangue de Jesus tem poder. E assim iremos até o final do ano, com a graça do Senhor, estudando este tema tão importante: vencendo a batalha espiritual. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 11, se você tem vindo desde o começo do ano, esse versinho já está marcado na sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, quando a Bíblia fala sobre a derrota de Satanás, diz que aqueles que venceram o diabo, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Que declaração impactante! Eles o venceram, diz o texto sagrado, pelo sangue do Cordeiro. Então, por que é que os crentes vencem Satanás? Se nós pararmos para pensar, Satanás é um ser espiritual, um anjo rebelde. Anjos são capazes de coisas extraordinárias, mas Satanás não apenas é um anjo rebelde, um dos mais poderosos anjos, que foi expulso do céu. Ele tem milhares e milhares de anos de experiência em atacar, perturbar, tentar. É astuto, é mentiroso, é cruel, é impiedoso. Então, se a gente parar para pensar, como é que pode alguém de carne e osso, um ser humano, limitado, imperfeito, pecador, poder resistir a um oponente dessa estatura? Irmãos, é só por causa do sangue de Jesus. É graças ao sangue de Jesus que os crentes vencem a Satanás. Um escritor chamado César Augusto, num livro cujo título é Batalha Espiritual, escreveu: quando estamos travando batalha espiritual contra o exército inimigo, precisamos combater com a consciência de que o sangue está como um muro protetor à nossa volta, e que o inimigo não pode romper essa barreira para nos atingir. Quando entramos no combate com essa convicção clara do poder protetor do Senhor, nosso nível de fé e de confiança na vitória aumenta. Então é claro que ter essa consciência faz grande diferença na maneira como o soldado celestial irá se portar nos embates da vida. Irmãos, por que o sangue de Jesus é tão importante? Por que falamos tanto no sangue de Jesus? Por que cantamos tantas músicas esta noite que tem como tema o sangue de Jesus? O sangue de Jesus é muito importante por três razões. Primeira, é pelo sangue de Jesus que nós fomos perdoados por Deus. A Bíblia Sagrada diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não existe perdão se o preço do pecado não for pago. O salário do pecado é a morte, e Cristo morreu por nós. Então é pelo sangue de Jesus que nós fomos perdoados por Deus. Em Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, está escrito, você quer ler junto comigo? Está projetado aqui à frente. Mas Deus prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Anote, sublinhe, marque esse texto na sua Bíblia. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus
que Deus nos torna justos. Nós não somos justificados pelos nossos atos de justiça, pela nossa religiosidade, pela excelência das nossas obras. Não, não. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E se há perdão para nós, é por causa do sangue de Jesus Cristo. E o fato de Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz, para que pudéssemos ser perdoados, é prova cabal do amor de Deus por nós. Outro versículo precioso, Efésios 1:7. Vou dar tempo para você encontrar aí na sua Bíblia, caso você esteja marcando. E alguns irmãos estão marcando todos os versinhos, no final do ano vão ter uma Bíblia de estudo de batalha espiritual personalizada. Mas, de qualquer forma, a passagem está aqui à frente, destacada em amarelo. Vamos ler juntos mais uma vez? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. A redenção é pelo sangue de Jesus. Não é pela religião, não é por reencarnação, não é por boas obras, não é por qualquer outro meio, veículo ou medida. É pelo sangue de Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus que os nossos pecados são perdoados e que as nossas almas são lavadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um verso para considerarmos. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Esse eu acredito que você conheça. Vamos ler juntos? Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, que substância no universo tem poder para nos purificar dos nossos pecados? Para lavar o nosso coração, para deixá-lo mais alvo que a neve. Você já pensou nisso? Alguma vez você já foi no supermercado e olhou nas prateleiras, lá no meio do sabão em pó, do detergente, e encontrou um frasco dizendo: olha, isso aqui é para lavar a alma, purificar coração. Isso existe? Não. É só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Agora, será que existe pecado tão grande, tão encardido, tão entranhado, que o sangue de Jesus não possa lavar? O texto nos diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Uma das razões pelas quais eu amo a Bíblia é que a Bíblia não é o livro do quase, é a Bíblia do tudo e do nada. Então, não deixe o diabo enganar você no papel de acusador que ele faz de maneira tão determinada. Não deixe o diabo enganar você e dizer para você que o seu pecado é tão grande que não tem perdão, que o seu erro é tão grande que não tem conserto. Isso é mentira do Satanás. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não existe pecado maior que o perdão. É a verdade que a palavra do Senhor nos apresenta. Então essa é a primeira razão pela qual o sangue de Jesus é tão importante. Porque sem o sangue de Jesus não haveria perdão. E a segunda razão é consequência da primeira. É o sangue de Jesus nos comprando para Deus. Nós somos propriedade de Deus. Claro, isso não diz respeito a toda a humanidade. Mas aqueles que se converteram, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, diz a Bíblia, foram resgatados, foram remidos, foram comprados, adquiridos com o sangue de Jesus. Eu gosto muito desse versinho, Atos 20, 28. Ele traz uma revelação aqui tão poderosa. Vamos ler juntos? Atos dos Apóstolos,
capítulo 20, verso 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. O contexto deste verso é uma reunião que o apóstolo Paulo faz com os presbíteros de Éfeso. Paulo chama então aqueles homens e dá algumas orientações, e é interessante que eles são chamados de presbíteros, pastores e bispos na mesma passagem. Daí a Igreja Batista acreditar que presbítero, bispo e pastor são nomes diferentes para o mesmo cargo, para o mesmo homem. Mas enfim, o que me chama a atenção é a última parte deste versículo, que fala que a igreja de Deus, ele adquiriu com seu próprio sangue. De quem é a igreja? É do pastor? É dos irmãos? É dos diáconos? De quem é a igreja? É de Deus. Igreja não tem dono humano, porque a igreja é de Deus. Por que a igreja é de Deus? Porque foi Deus que pagou por ela. Foi Deus que comprou a igreja. Foi Deus que a adquiriu. E qual foi o preço que Deus pagou? O seu próprio sangue. Olha o que está escrito aqui, irmãos. A igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Quem foi que derramou sangue para adquirir a igreja? Foi Jesus. Então o que a passagem está nos dizendo é que Jesus é Deus. Tem gente que fala assim, Jesus era o anjo Gabriel, Jesus era um espírito iluminado. Nada disso, nada disso. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus. Por isso o verso diz que Deus adquiriu a igreja com o sangue dele. Isso é maravilhoso. A palavra do Senhor nos traz tantas revelações e abençoam a nossa vida. Outro versinho que fala sobre isso está em Apocalipse, capítulo 1. Aí são dois versinhos, o 5 e o 6. Vamos fazer agora um exercício. Só as vozes femininas, as irmãs, leiam para a gente. Obrigado, irmãs. É a confirmação daquilo que lemos antes. Jesus nos comprou para Deus. Jesus, Deus Filho, nos comprou para Deus Pai, e dele somos. Propriedade de Deus, adquiridos com o sangue do Cordeiro. Agora, os varões, os homens, vão ler Apocalipse 5, versos 9 e 10. Será que vão passar as irmãs? Será? Vamos lá, meninos, é com vocês. Isso é bonito demais, né? A gente fica assim, até emocionado quando a gente lê. E é o que está dizendo aí, nós somos comprados para Deus. Então é pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Pastor Marcelo, o que isso tem a ver com o diabo? Espera um pouquinho que lá na frente você vai saber. Mas por enquanto, guarde essas verdades. É pelo sangue de Jesus que nós somos perdoados. E é pelo sangue de Jesus que nós somos comprados, adquiridos para Deus, e dele somos. Terceira razão pela qual o sangue de Jesus é importante, é que é pelo sangue de Jesus que nós temos livre acesso a Deus.
Nós só podemos nos aproximar de Deus através do sangue de Jesus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que os pecados dos seres humanos fazem separação entre eles e Deus. De modo que é necessário que esses pecados sejam removidos para que o homem se aproxime de Deus. Você sabia que para ir até Deus você não precisa de mediadores, de intercessores, de intermediários, de homens, personagens, entidades, instituições? Basta ir a Deus através do sangue de Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós temos acesso ao santíssimo lugar. A gente tem livre acesso a Deus. Como? Qual é o caminho? O caminho foi inaugurado, construído por Jesus através do seu sangue. É interessante porque usa aqui a palavra véu. Através do véu, isto é, da sua carne. Você sabe que lá no templo de Jerusalém, havia um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. Era aquele lugar que representava a presença de Deus. E esse lugar ficava atrás de uma cortina. Mas essa cortina tinha 10 centímetros de espessura. Eu não consigo nem imaginar um tecido com 10 centímetros de espessura. Não era um cortinado, era uma barreira. Tenta você rasgar uma cortina de 10 centímetros de grossura. É mais do que um tapete, não é? Mais do que uma parede. Agora, a Bíblia diz que quando Cristo morreu na cruz, quando Ele falou está consumado, aquele véu se rasgou de alto a baixo. A mão de Deus rasgou. Significa o que agora? A gente pode entrar. A barreira foi removida. O que Paulo está dizendo aqui, desculpem, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, é que aquele véu se rasgou, porque naquela hora, na cruz, a carne de Cristo estava sendo rasgada. Suas mãos, seus pés, sua fronte, seu lado, suas costas. Então o autor de Hebreus está fazendo essa comparação. Está dizendo, olha, o corpo de Cristo foi rasgado. O sangue correu. E aí lá no templo, o véu se rasgou e pelo sangue podemos entrar. Você entende isso? O sangue é o passe, o sangue é a identidade. Existem alguns lugares em que você não entra se você não tiver uma identificação. E ninguém entra no céu, ninguém chega na presença de Deus se não for assinalado com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente. Agora Apocalipse, capítulo 7, versos 14 e 15. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Talvez estes aqui tenham até derramado o seu próprio sangue, porque são mártires, vieram da grande tribulação, mas não foi o sangue deles que lavou a alma. Eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos purifica. E aí diz que agora estão diante de Deus e o servem de dia e de noite. Tem acesso a Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Graças ao sangue de Jesus, toda alma pode repousar no colo de Deus, sentir o abraço de Deus,
o afago de Deus e será acalentada por Deus. Graças ao sangue de Jesus, todo crente pode comparecer perante o Rei do Universo com toda tranquilidade. Imagine essa cena. Há um rei, e ele está sentado em um trono porque ele é muito importante. E ali estão os seus guardas e os seus súditos. E para se apresentar diante do rei, há uma série de regras. Você sabe disso. Então a pessoa tem que ser anunciada. Aí se abre a porta. Aí a pessoa entra e ela dá um passo e ela faz uma reverência. E mais alguns passos e ela faz outra reverência, até chegar na presença do rei. E ela não pode chegar perto do rei sem observar esse protocolo. E o rei está ali, com cara brava, séria, sentado no trono, e aquela pessoa se aproxima. Mas de repente, sem que os guardas anunciem, sem que as trombetas toquem, simplesmente uma mãozinha abre as portas e entra correndo pelo corredor. Um menino, não faz as reverências, não tem o seu nome anunciado, não respeita nenhum protocolo, vem correndo na direção do rei, e aquela cara séria do rei se transforma num sorriso, e ele abre os seus braços, e o menino passa correndo pelo meio dos soldados, sobe as escadas, pula no colo do rei e recebe um abraço. Quem é esse menino? Você adivinha? É o filho dele, não é? Para o filho do rei, não vale protocolo, não tem formalidade. Você entende que é isso que você é para Deus? Se você for lavado no sangue do Cordeiro. Ele é o Todo-Poderoso Criador do Universo. Diante dele, os serafins escondem o rosto, não é assim? Mas quando você chega para conversar com ele, ele abre um sorriso. Porque você é o filho querido, você é a filha amada, você tem livre acesso. Por causa do quê? Do sangue de Jesus. Último versinho, irmãos, para nós considerarmos. Apocalipse 22, 14. E aí nós vamos falar sobre por que o sangue de Jesus nos dá vitória sobre Satanás. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Leia junto comigo, é tão bonito, vamos ler juntos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? É a Jerusalém celestial. Você sabe que Apocalipse 22, 21 e 22 fala sobre a cidade celestial, a Nova Jerusalém. E para a gente entrar na Nova Jerusalém, tem que estar lavado no sangue do Cordeiro. Não haverá penetras no céu. Tem que entrar pela porta. E para entrar pela porta, tem que estar marcado, assinalado com o sangue de Jesus. Então, recapitulando, o sangue de Jesus nos perdoa, nos compra e nos dá acesso. Tudo bem? Então vamos agora às consequências disso para a batalha espiritual. Primeiro, por causa do sangue de Jesus, o diabo não pode nos acusar. Romanos capítulo 8, verso 1 diz agora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então imagine o diabo querendo lançar no seu rosto todos os seus pecados e erros. Há uma história que diz que certa vez Martinho Lutero, o líder da reforma protestante no século XVI na Alemanha, teve uma visão, um sonho, uma visão. O diabo apareceu para ele. E o diabo trazia nas mãos um rolo. Desenrolou aquele rolo na frente dele e disse: todos os teus pecados estão anotados aqui. E o que o diabo queria era desmoralizá-lo e dizer para ele: olha, você é um pecador miserável.
E a história diz que naquela visão, o Lutero pegou aquela lista e ele foi lendo e ficando triste, mas quando ele chegou no final da lista, ele disse: diabo, está faltando uma coisa aqui, você esqueceu, eu vou completar. Aí ele pegou a caneta, a pena, né? E escreveu embaixo de tudo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando você escreve isso no final da folha, tudo que está para cima perde o poder. E aí o diabo desapareceu e foi envergonhado. É por isso que nós temos vitória sobre Satanás. Ele não pode nos acusar. Outra, ele não pode nos controlar. O diabo tenta. Lembra que ele tentou Pedro. Pedro era chegado de Jesus. Mas Jesus disse a Pedro: Satanás te pediu para cirandar como trigo. E lá foi Pedro para a peneira do diabo, ser cirandado, ser chacoalhado. Então, às vezes, o diabo nos ataca, nos perturba, nos tenta, e até, muitas vezes, alcança algumas vitórias sobre nós, irmãos, quando nós cedemos às suas tentações. E falamos o que não devemos falar, vemos o que não devemos ver, dizemos o que não devemos dizer. Mas o diabo não nos controla. O ímpio é fantoche de Satanás. Sabe aquele sujeito que te perturba lá no seu local de trabalho? Aquele professor que te persegue lá na escola? Aquele vizinho que é muito complicado, muito difícil? Fica zangado com eles, não. São fantoches de Satanás. Se você olhar quem está movendo as cordinhas lá em cima, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas o crente, embora o diabo possa até perturbar, o diabo não controla. Por quê? Porque o crente não é dele. Nós somos de quem? De Jesus. Ele comprou com o sangue dele. Então o diabo não nos controla. É muito diferente. Terceiro, o diabo não pode nos tocar. Nós lemos lá em 1 João capítulo 5, no servo de Deus, o maligno não toca. Agora, Jesus disse que Satanás é assassino desde o começo. Que ele vem para matar, roubar e destruir. Se não fosse pelo sangue de Jesus, que cobre você como se fosse assim um campo de força, o diabo não hesitaria um segundo em matar você. Ele não faz isso não é porque ele não quer, é porque ele não pode. Ele não pode nos tocar. O sangue de Jesus Cristo nos guarda. E finalmente, porque temos o sangue de Jesus sobre nós, o diabo não pode nos resistir. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E quando a igreja avança, o inferno vai caindo, vai sendo derrotado. Quando o crente avança, o diabo vai fugindo em retirada. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é da gente que ele está fugindo, é do sangue de Jesus, que nos cobre, que nos assinala. Quando Deus olha, quando o diabo olha para você, ele vê o sangue de Jesus que te cobre. E aí ele fala: nesse aí eu não posso tocar. Nesse aí eu não posso tocar. E ele range os dentes, cheio de ódio. Mas ele não pode tocar você. Ele é o leão que ruge. Ah, sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo como leão, buscando alguém para devorar. Ele ruge porque ele não pode morder. Porque se ele pudesse, ele estava mordendo. Mas no servo de Deus, o maligno não toca e ele não pode nos resistir. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus pelo precioso sangue que foi derramado na cruz por nós. Eu vou citar mais uma vez aquele escritor que eu falei, César Augusto, e ele diz: Satanás e todo o seu exército respeitam o poder do sangue de Jesus. E quando alguém coberto por este sangue o enfrenta,
suas investidas contra essa pessoa são frustradas. Não vou mentir para você, o diabo te ataca, te perturba. Ele quer envergonhar você, jogar o seu nome na lama. Ele quer destruir tudo que você tem, casamento, casa, filho. Mas Satanás e todo o seu exército respeitam o poder do sangue de Jesus. Então a grande pergunta que devemos nos fazer esta noite é: todos que estão aqui já estão cobertos, assinalados, marcados com o sangue de Cristo? Todos que estão aqui já entregaram a sua vida a Jesus e receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nada pode nos dar segurança, salvação e paz, além do sangue de Jesus.